Amém? Tem dois lugares para ligar o microfone. Tem que ligar os dois, né? Se tem dois, ligue os dois, né? É bem isso. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos ter esse momento de oração, agradecer a Deus pelo seu perdão, pela sua graça, esses testemunhos que nós ouvimos, do cuidado de Deus sobre a família da irmã Eladi. Como a irmã Adriana disse, todos nós temos agradecimentos, porque Deus tem cuidado de nós. E essa bênção de termos o perdão e a graça de Deus derramada sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, é incomparável, né? Senhor, obrigado, porque o Senhor faz chover sempre perdão e graça sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Obrigado por esse tempo de oração que estamos tendo em favor das famílias, ó Deus, da nossa família, das famílias da igreja, de nossos amigos. Obrigado a Deus, porque é um tempo especial de nos aproximarmos do Senhor, e sermos acolhidos pelo Senhor através da oração. E nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, colocando todas as nossas necessidades de uma maneira especial durante esses 40 dias, ó Pai. Quero apresentar cada família que está participando desta campanha, ó Deus, cada família que participa desse culto, os desafios que cada família tem, ó Deus, seus projetos pessoais, ó Deus, seus problemas, suas dificuldades, suas conquistas, suas vitórias, ó Deus. Nós apresentamos cada família diante do Senhor. E faça chover perdão, ó Deus, faça chover graça, e faça chover bênçãos e realizações sobre a vida de cada lar, ó Deus, sobre a vida de cada família. Ó Pai querido, que cada um de nós, com os nossos familiares, possamos nos sentir verdadeiramente agraciados pelo Senhor, ó Pai querido. Obrigado por esse momento de culto que estamos tendo, ó Deus, estamos oferecendo a Ti, está fazendo tão bem para nós, ó Deus. Ó Deus amado, continue falando aos nossos corações e ministrando a Tua bondade sobre as nossas vidas. Nós te somos agradecidos e nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém? De volta à mesa é o tema da nossa campanha, os 40 dias de jejum e oração em favor da família. E como sempre temos falado, a nossa oração para esse momento, para essa campanha, é que seja um tempo especial de uma visitação de Deus aos nossos corações, uma visitação de Deus em nossos lares, na igreja do Senhor, que nós possamos experimentar algo relevante, algo novo, um avivamento em nossas vidas. O nosso texto é o Salmo número 5, versículo 7, e diz assim: Eu, porém, pela Tua grande misericórdia, entrarei em Tua casa. Então nós estamos aqui resultados da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, e nesse tempo de pandemia nós podemos estar com as nossas famílias na igreja adorando a Deus. É resultado da bondade e da misericórdia do Senhor. E pensando nisso, que nós temos essa grande bênção, então nós convidamos, nos sentimos convidados por Deus de volta à mesa da comunhão da igreja. Nós pensamos já no primeiro culto a lugar à mesa. Nós pensamos no segundo domingo, o primeiro culto foi o culto de abertura, uma quarta-feira, depois no domingo seguinte, há perdão à mesa. Nessa quarta, o pastor Ari trouxe uma palavra para nós, a reconciliação à mesa. E hoje o nosso tema é a comunhão à mesa. Então eu quero convidá-los ao Evangelho de João, capítulo 12, e quero ler com a igreja até o versículo 9. João, capítulo 12, do verso 1 até o 9º verso. E nós vamos pensar um pouco sobre essa realidade de que há comunhão à mesa. E porque há comunhão à mesa, há bênçãos para as nossas vidas, há bênçãos para as nossas famílias. O texto diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro,
a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, várias coisas se destacam e nós podemos assim olhar de várias perspectivas, de vários pontos de vista, e vamos percebendo quão imenso foi esse ministério, quão intenso foi, quão relevante e importante. E em meio a tantos desafios que Jesus teve, e nós podemos concluir que do seu batismo à sua crucificação, que foi o tempo específico em que ele desenvolveu diretamente o seu ministério, foram aproximadamente 3 anos. 3 anos treinando os seus discípulos, 3 anos ensinando as multidões, 3 anos sendo acuado pelas lideranças religiosas, sendo interrogado por elas, sendo testado, sendo provado. 3 anos lidando com as lutas, com as dificuldades das pessoas, com as suas dores, com as suas perdas, e encontrando pessoas enfermas e curando essas pessoas, ressuscitando pessoas, alimentando pessoas. Então foi um ministério muito intenso, muito cheio. Jesus realmente estava sempre muito ocupado com tantos desafios que ele tinha no seu ministério. E, mesmo assim, diante de tantas responsabilidades e tendo sobre ele o peso de uma grande missão, de realizar uma grande missão, e Jesus estava ali salvando o mundo, que culmina então na sua crucificação e ressurreição. Nós percebemos Jesus investindo tempo da sua vida, construindo relacionamentos, falamos um pouquinho de manhã sobre isso, e fazendo amizade com pessoas. Nós percebemos Jesus valorizando a comunhão com as pessoas. Diante de todos esses compromissos que ele tinha, ele ainda dedicava tempo para esses relacionamentos e para construir essas amizades. Dentre outras, uma das que se destacam nessa jornada de Jesus é a família de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta, eles tinham Jesus como o Messias, eles tinham Jesus como um mestre que discipulava eles sabiam bem quem Jesus era e quem Jesus representava, mas não obstante a tudo isso, eles tinham Jesus como um amigo, como alguém que eles construíram uma amizade.
Eles tinham Jesus com alguém e eles podiam sentar-se à mesa e ter comunhão com Jesus. Nós vamos voltar um pouquinho depois do capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, mas vale a gente destacar aqui que quando Lázaro está enfermo e Marta e Maria estão preocupadas com a situação de Lázaro, elas estão vendo que as coisas não estavam indo bem para o lado de Lázaro, né? A doença dele, a enfermidade dele era grave. Então elas mandam chamar Jesus. E o recado que elas mandam, a mensagem que elas pedem para os mensageiros entregarem a Jesus é: Lázaro, teu amigo, Lázaro a quem você ama, está enfermo, vem aqui para curá-lo. Então a mensagem não é assim, é Lázaro, um dos seus discípulos. A mensagem não está tratando de alguém assim importante, no sentido assim do ministério de Jesus, de alguém importante nesse âmbito eclesiástico, nesse âmbito de alguém que tem responsabilidades dentro de um ministério, dentro de um projeto. A mensagem vai de alguém, tratando de alguém que ele tem um relacionamento mais próximo, de alguém que ele tem amizade, de alguém que ele tem de fato comunhão. Eu gostaria de pensar então nesse tema, da mesa representando a igreja, e de Jesus sentado à mesa, pensando nessa mensagem, Jesus como também um representante da igreja. Jesus como alguém que está ali instituindo a igreja, trabalhando para que a igreja surgisse, mas alguém que representa a igreja. E pensar então que se Jesus está à mesa com Lázaro, é porque há comunhão à mesa. E pensando na mesa como a igreja mesmo. Então há comunhão na igreja, há comunhão no reino de Deus. Então, por isso o nosso tema, de volta à mesa, nós acolhê-lo como um convite de Deus para nós. Deus nos convidando de volta à mesa, porque há comunhão à mesa. Porque a mesa é o lugar onde nós construímos esses relacionamentos. Um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, mas também um relacionamento com a comunidade que Jesus instituiu. A igreja dele, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, há comunhão. E quando há essa comunhão, e a comunhão à mesa, e quando nós aceitamos esse convite de estarmos à mesa com Jesus, e à mesa da igreja, e à mesa da comunhão, então a nossa família é abençoada. A nossa família é servida de diversas maneiras. A nossa família é cuidada. A nossa família é edificada. A nossa família é restaurada e abençoada. E nós vamos olhar alguns textos aqui dessa presença de Jesus na vida dessa família e percebemos como que é importante nós escutarmos esse convite de Jesus de volta à mesa, volte à mesa. E de nós acolhermos esse pedido e desfrutarmos dessa comunhão à mesa, porque assim nós colheremos essas bênçãos para a vida de nossa família. Um dos momentos que Jesus está com essa família, está lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus está indo para Jerusalém. Betânia era próximo de Jerusalém. A impressão que temos nesse texto, e no capítulo 12 de João que nós lemos, é que sempre que Jesus ia para Jerusalém, ele passava em Betânia e passava na casa dessa família que ele tinha amizade, que ele desfrutava então desse relacionamento de comunhão com essa família. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 41 e 42 do capítulo 10 de Lucas, mas é aquele texto em que Jesus passa na casa de Marta e Maria, só estão as duas irmãs, e Marta fica ocupada com os afazeres, com o cuidado da casa, e talvez para preparar ali uma refeição, toda preocupada em receber bem Jesus. Então ela
ela se ocupa com os afazeres da casa para recepcionar bem Jesus. E Maria, ela abre mão de ir ajudar Marta, e ela se coloca aos pés de Jesus. E essa expressão de Maria estar aos pés de Jesus traz para nós essa ideia de que ela estava aos pés de um mestre que estava trazendo ensinamentos para ela. Porque essa era uma expressão judaica de um discípulo que está aprendendo com o seu mestre. Por exemplo, quando o texto bíblico quer falar que Paulo foi discípulo de Gamaliel, diz assim, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele estava sempre aos pés de Gamaliel, aprendendo, acolhendo seus ensinos. Então, são dois comportamentos diferentes nesse dia, nesse momento, quando comparamos Marta com Maria. E Marta, ela fica incomodada com aquilo. E a gente entende o incômodo de Marta, a gente entende a situação. Ela vai se queixar, chega um momento que ela vai se queixar com Jesus. Ela vai dizer assim, não te incomodas de me ver aqui trabalhando tanto? E você percebe que Maria está aí sem fazer nada, né? A gente percebe assim que estudante não faz nada, né? É uma cultura, né? Parece que quem estuda não faz nada, né? Na verdade, rala bastante, mas faz parte da nossa cultura, né? Você faz o quê? Eu estudo, então não faz nada, né? Ela estava ocupada. Maria estava trabalhando de uma maneira diferente, aprendendo com Jesus. E então Jesus responde, versículo 41 e 42 a Marta. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós aprendemos aqui, dentre tantas outras coisas possíveis de aprendermos nesse texto, que quando nós estamos à mesa, quando há comunhão à mesa, há ensino à mesa, há edificação à mesa. E quando nós acolhemos o convite de voltarmos à mesa com a nossa família é abençoada nesta categoria de nós aprendermos, de nós sermos edificados, de nós sermos instruídos em tantos temas e assuntos importantes para as nossas vidas. Um tema importante que talvez estivesse acontecendo aqui, que Jesus estava tentando ensinar para Marta nesse momento, é que na nossa vida existem as coisas urgentes que precisam ser feitas, e precisam mesmo, mas existem também as coisas importantes, que são importantes, mas não são urgentes. Ou seja, são importantes, mas se nós não fizermos hoje, não vai ter nenhum impacto nas nossas atividades de hoje. E por essas coisas serem apenas importantes e não urgentes, nós corremos o risco de não fazê-las. Só que a gente não faz hoje, não faz amanhã, não faz depois. E a gente só fica ocupado na nossa rotina, nas nossas atividades, nas coisas urgentes. E um dia a gente vai perceber que não ter feito as coisas importantes acaba fazendo falta para nós. Uma expressão interessante, um dia a conta chega. E um dia chega a conta de não termos feito as coisas importantes. Era urgente cuidar da casa. Era urgente se Maria estava mesmo fazendo a refeição, porque ia chegar a hora da refeição. Era urgente talvez dar uma geral na casa, porque chegou uma visita, chegou o nosso amigo. Então, Marta se ocupou com essas coisas urgentes, mas Maria sabia que era importante aproveitar aquele tempo que Jesus estava ali, e que Jesus não estaria sempre ali.
presencialmente na casa dela para acolher os seus ensinos. Então esse é um dos ensinos que talvez Jesus estava tentando transmitir para aquela família. E é um ensino tão importante para as nossas famílias. Porque nós saímos todos os dias e trabalharmos e limpar a casa, e fazer a comida, enfim, toda a rotina da nossa família, são coisas urgentes. E nós temos mesmo que nos ocupar com elas. Mas existem outras coisas importantes que nós precisamos fazer. Existem tantas outras coisas importantes que se nós pegarmos todas as faixas etárias dentro de uma família, elas precisam ser feitas também. Estudar, por exemplo. De repente, o jovem deixa de estudar, porque ele está ocupado com as coisas urgentes, estudar outros temas, se aprofundar em algum tema. E ele está fazendo somente aquilo que é urgente, mas um dia aquele aprendizado vai fazer falta. Um passeio com a família, parar um pouco a rotina, ter um tempo para ter comunhão, cuidado com a saúde, fazer os exames preventivos, fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada é importante? É importante, será? Eu falo caminhada porque é o que eu faço, né? Mas de repente você vai a uma academia, enfim. É urgente? Se eu não fizer caminhada hoje, mudou alguma coisa no dia de hoje? Não. Mas se eu deixar de fazer esse cuidado com a minha saúde, um dia a conta chega. Se eu ficar somente ocupado com o que é urgente e deixar o que é importante, um dia a conta chega. Para um pregador, por exemplo, ele precisa estudar para preparar o sermão, mas ele precisa estar lendo outras coisas, estudando outras coisas. Se ele não fizer isso, essa semana, ele prepara o sermão com o conhecimento que ele já tem, com o material que ele já tem para aquele texto, mas ele deixa na outra semana de fazer as coisas importantes, só fica ocupado com o urgente, um dia ele não tem mais o que falar, não tem mais bagagem. Jesus estava ensinando isso para aquela família. E quantas outras coisas nossas famílias aprendem por participar de uma igreja? Quanta edificação tem a nossa família, porque a comunhão à mesa, quando nós estamos em comunhão com a igreja. Então temos os líderes das crianças, os professores das crianças que ensinam as nossas crianças a amar a Jesus, temos líderes dos jovens, dos adolescentes, da melhor idade, dos casais. Então, quanta riqueza há de aprendizado, de edificação, de crescimento para as nossas famílias, porque nós fazemos parte de uma igreja, porque nós temos comunhão com uma igreja. De repente nós podíamos parar para pensar, como seria a minha família? Como seria a conduta dos meus filhos? Como seria a minha conduta como marido? Como seria a conduta da minha esposa? Se nós não tivéssemos a comunhão da igreja. Então, por isso, o convite de volta à mesa. Por isso, nesta campanha, a Ibacem convida você, volte à mesa. Esteja de novo à mesa da comunhão. Porque quando há esta comunhão da nossa família com a igreja, há crescimento da nossa família. A edificação das nossas famílias. Até hoje, às vezes, os meus filhos, que já estão todos na maioridade civil, né? Acho que eu estou envelhecendo. As mais novas já têm mais de 21. Elas contam de coisas que elas aprenderam lá em Barbosa. Primeira igreja que eu pastoreei, 3 anos e meio. Então, até hoje eu sou abençoado por Deus com a minha família, porque tive comunhão com aquela igreja. Então, o convite desta campanha que Deus faz para você, de volte à mesa da comunhão da Ibacem. Tem bênçãos para a sua família, tem crescimento para os seus filhos, sejam que idade for, há bênção para você como casal, há bênção para você como idoso. De volta à mesa, retorne à mesa,
estejamos todos em comunhão à mesa, esteja com a sua família aqui, há lugar à mesa. Então, o seu lugar está aqui, o seu lugar é aqui, porque há aqui, na comunhão da mesa, ricos ensinamentos para a sua família. Volte à mesa da Ibacem, volte à mesa da MCM, da resenha, do grupo de jovens, volte à mesa da sua célula, volte à mesa quando voltarmos aos embaixadores, às mensageiras, retorne, porque nossas famílias só têm a ser abençoadas e edificadas por esta comunhão que há à mesa. No versículo 1 que lemos do capítulo 12, o autor, ele nos recorda de algo que aconteceu com esta família. Ele diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, esta comunhão à mesa trouxe também essas bênçãos para a vida desta família. Além dessa família poder estar aos pés de Jesus e ser edificada na palavra, e receber um crescimento, um discipulado, um enriquecimento na sua maneira de ser por aquilo que aprendia por estar em comunhão à mesa. Essa família também, ela sabia que com a comunhão à mesa, havia cura para a família, e havia ressurreição para a família. Cura, porque quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, está no capítulo 11 de João, do versículo 1 ao 46, Lázaro não estava vivo ainda, estava somente enfermo. E essas irmãs, ela sabia que Jesus está na casa delas, iria trazer a cura que elas precisavam para o Lázaro. Ela sabia que havia cura à mesa da comunhão com Jesus. E elas então chamam Jesus para fazer parte da sua mesa, da sua família, estar presente e curar o seu irmão. No entanto, quando Jesus chega na casa dessa família, Lázaro já faleceu havia 3 dias. E o que elas não sabiam é que na mesa da comunhão há a ressurreição também. E Jesus ressuscita Lázaro. Então não são poucas as vezes, não são poucos os testemunhos que ouvimos de lares que são curados, de lares que são restaurados, de famílias que são transformadas, porque se achegaram à comunhão, à mesa de uma igreja, se achegaram a Jesus, Jesus começou a fazer parte da sua família, porque eles se achegaram à comunhão da mesa de uma igreja. E todas as formas de curas acontecem na vida de uma família por meio de uma igreja. A cura financeira, a pessoa aprende a administrar bem os seus bens, a cura com relação a vícios, a cura com relação a prostituições. Quantas famílias estão sofrendo, passando por tantos problemas, tantas dificuldades, curas emocionais, sofreu uma perda na família, e está muito difícil lidar com tudo aquilo, e aí encontra numa comunidade de fé um acolhimento, como um bálsamo restaurador que cura suas emoções. Então, há cura quando nós estamos na comunhão de uma igreja. Se nós olhamos assim a história das pessoas que estão nas igrejas, e acredito que todos nós já passamos parte por isso, de que por estarmos numa igreja, nós fomos acolhidos e fomos curados de um problema, de uma crise, seja de que ordem for, nas nossas famílias. E mesmo quando algo está morrendo dentro de uma família, o amor está morrendo, os relacionamentos estão morrendo, a maneira com que se tratam é agressiva e gera morte, ao fato de serem acolhidos numa igreja, a ressurreição, e o amor é ressuscitado, o respeito é ressuscitado,
O temor a Deus é ressuscitado. A devoção é ressuscitada. Então, por isso, o convite de volta à mesa. Por isso que Jesus nos chama de volta à mesa. Por isso que Deus colocou no coração desta igreja esse tema, de volta à mesa. Porque há comunhão à mesa. E a comunhão à mesa com uma comunidade de fé traz cura para a família, traz restauração para a família, traz ressurreições para a família. Então nós nos unimos nesses 40 dias para convidar você com a sua família e também para ouvir o convite de Jesus para nós, para cada um de nós, para as nossas famílias, para nós estarmos sempre de volta à mesa. Porque todos nós temos algo a ser curado dentro da nossa família. Ninguém é 100%. Nenhuma família é 100%. E quando nós estamos na comunhão da igreja, na comunhão com Jesus, é uma oportunidade de sermos tocados, de sermos curados, de sermos transformados, de sermos restaurados, de sermos vivificados, como quem recebe uma ressurreição dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, acolha esse pedido e retorne à mesa. Retorne à mesa da Ibacem. Retorne à mesa do grupo que você participa, seja das crianças, dos jovens, dos adolescentes, da melhor idade, da sua célula. Porque há cura nesta mesa. Há ressurreição na mesa. Porque há comunhão à mesa. E para nós encerrarmos, o versículo 9, por isso que lemos até o versículo 9, ele diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio. Então, vamos dar uma prestada de atenção nesse texto. As pessoas descobriram que Jesus estava na casa de Lázaro. Então, uma grande multidão foi até a casa de Lázaro, até a aldeia de Betânia, porque eles descobriram que Jesus estava ali. Mas o texto vai dizer que eles não foram ali somente por causa de Jesus. Olha como o texto termina. Ele termina assim: mas, aqui, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, foi por causa de Jesus também, mas não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então aquela multidão foi até onde Jesus estava, não somente por causa de Jesus, mas pelo testemunho que aquela família se tornou. Aquela família se tornou um marco histórico de que Jesus tem poder para abençoar uma família. Aquela família se tornou um sinal histórico do reino de Deus sobre a terra. Deus está reinando de novo sobre a terra. E a família de Marta, Maria e Lázaro, ela é um testemunho vivo, um testemunho que está acontecendo, de que Jesus tem poder, que Jesus ama, que Jesus restaura, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ressuscita. E as pessoas foram até onde Jesus estava, não só por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro. Elas queriam participar daquilo que estava acontecendo na vida daquela família. Então é por isso o convite de você voltar à mesa, porque a sua família, a minha família, as nossas famílias, elas também podem se tornar um sinal histórico de que Deus existe, de que Deus nos ama, de que o reino de Deus está aqui, e de que Jesus está reinando neste reino, e através das nossas famílias as pessoas podem perceber, testificar o reinado de Deus. Então as pessoas vão se achegar à igreja,
As pessoas vão se achegar a Jesus pelo seu testemunho de vida, por aquilo que Jesus fez e está fazendo ainda na vida de nossas famílias. Essa família, ela se tornou um testemunho público. Jesus tem poder mesmo? Tem. Jesus ama mesmo? Ama. Jesus restaura mesmo? Restaura. Então prova, a família do Lázaro aí, está aí, para quem quiser ver. O camarada estava morto, sepultado 3 dias, está aí vivinho da Silva. Jesus tem poder para libertar? Tem. Olha a família do Márcio, olha o que ele fez da família dele. Olha o que ele fez na sua família. Então nossa família, quando estamos à comunhão da igreja, por meio desta igreja, quantos lares já foram transformados? Quantas vidas foram libertas? Quantas famílias foram abençoadas, restauradas? Então, por isso o convite de você estar de volta à mesa, para que, através daquilo que Jesus faz na sua vida, por meio desta igreja, da comunhão que você tem com a igreja, outros familiares seus vão se interessar em conhecer Jesus, por aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, na sua família. Amigos seus vão querer conhecer Jesus, porque está vendo o que Jesus está fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Até curiosos, né? Até pessoas que a gente nem conhece. Assim, se Jesus deu jeito no Márcio, eu vou também, porque então para mim está até mais fácil. E aquele lá, parecia que não tinha jeito, olha só. Então a sua família, ela vai se tornar um testemunho vivo de que Jesus tem poder transformador, salvador, de que Jesus ama, de que Jesus acolhe. E isso acontece em grande parte em nossas vidas, e aconteceu em grande parte em nossas vidas através da igreja. Porque nós um dia decidimos sentar à mesa da comunhão de uma igreja. E através do ministério desta igreja, a nossa vida foi transformada. A nossa família foi restaurada. E nós somos uma família abençoada por aquilo que Deus fez em nós, através da vida de uma igreja. Por isso, o convite desses 40 dias, de volta à mesa. Venha de volta à mesa. Não fique longe da igreja com a sua família, mas venha você com toda a sua família, porque há comunhão nessa mesa, há lugar nessa mesa, há perdão nessa mesa, há restauração, reconciliação nessa mesa. E nós convidamos você. Nós vamos fazer isso através de uma canção agora, de que você possa voltar à mesa do Senhor e que nós possamos juntos desfrutar desta comunhão maravilhosa. Nós vamos cantar essa canção e depois eu estarei orando pelas nossas vidas mais uma vez, orando pelas nossas famílias. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, traga à frente agora enquanto estivermos cantando. E não saia antes de acabar a canção, antes de participar desse momento de oração. E nós queremos encerrar este culto orando e convidando todos vocês, nós que estamos aqui, ouvindo esse convite de Deus para nós, e também convidando você que está online, você compartilhe esse culto com outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir depois, para que muitas outras pessoas possam se sentir convidadas a estar nessa mesa, porque há comunhão nessa mesa, há edificação nessa mesa, há cura e ressurreição nessa mesa, há um poder nesta comunhão de transformar as nossas famílias num testemunho vivo do amor de Jesus na terra. Vamos cantar essa canção, depois vamos estar orando.